No Brasil, né? nós temos que tem uma presença de reconhecimento ou acompanhamento diocesano explícito, público. A gente consegue lembrar, assim, no Brasil hoje que tem? Seria Nossa Senhora das Lágrimas? Nós temos Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas, tem Nossa Senhora de Simbres, né? Nossa Senhora das Graças em Simbres, Pernambuco, né? Diocese de Pesqueira, que tem também já um pronunciamento do seu bispo lá, né? O Dom José Luiz Salles. Isso. E depois nós temos Itaúna, em Minas Gerais, né? O Dom José Belvino, que foi bispo de Divinópolis na época, ele autorizou a construção de uma gruta, de um altar, para que se rezasse a missa no local ali da aparição, né? Então existe lá a gruta de Nossa Senhora de Itaúna, em Minas Gerais. Depois existe um acompanhamento diocesano na presumível aparição de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Também há um acompanhamento da igreja. E a aparição de Congonhal, Nossa Senhora da Obediência, que também é Minas Gerais. Congonhal? É em Congonhal, que é a arquidiocese de Pouso Alegre, né, em sul de Minas. E também há um acompanhamento assim da igreja diocesana em relação a essas manifestações. Então, assim, são manifestações que a igreja acompanha e observa. E a igreja vai olhar os frutos. É o que acontece com Medjugorje. Medjugorje é uma paróquia. As aparições se deram ali. O que as pessoas fazem em Medjugorje? As pessoas vão subir o Križevac, rezar a Via Sacra, vão rezar o Rosário. Medjugorje se baseia numa espiritualidade muito simples, que os católicos perderam um pouco. Então Medjugorje traz isso de volta, que é o jejum, a memória da paixão de Cristo às sextas-feiras, a oração da Via Sacra, a meditação do Evangelho, a Santa Missa diária de preferência, confissão frequente. Então Medjugorje lembra estas coisas. E o que se vê em Medjugorje é isso. Então a igreja avalia que há frutos muito positivos que saíram dali. Eu conheci ano passado um sacerdote, fui pregar um retiro para uma comunidade, e o sacerdote que celebrou a Santa Missa depois veio comentar comigo, falar comigo, né, um pouco do testemunho dele. E ele me disse assim, que ele chegou num ponto da vida dele que ele falou, olha, eu vou deixar o ministério, eu estou infeliz, eu estou descontente com isso. E ele tomou uma decisão. Ele falou assim, eu vou ver se eu tiro umas férias, eu quero ver se eu saio para algum lugar para descansar, e depois, quando eu voltar, eu comunico o bispo e vou pedir dispensa, vou pedir, né, para deixar mesmo o ministério e tudo mais. E estava decidido a isso e nada o fazer. E ele é uma pessoa muito firme, muito dura. Assim. Ele falou, não, já estava decidido, tudo certo. E aí uma paroquiana dele falou, padre, aconteceu um imprevisto, eu tinha feito aí até um financiamento para pagar uma peregrinação minha para os santuários europeus e vai terminar em Medjugorje. Mas eu não vou poder ir, eu tive um problema aqui e tal. E eu sugeri na agência se eu poderia passar para alguém, falaram que eu poderia, e eu queria passar para o senhor. E ele pensou assim, ele falou, puxa vida, e ele era totalmente avesso a Medjugorje. Ele falou, bom, santuários europeus até é bom, mas Medjugorje, ele falou, bom, mas eu vou, é de graça, e eu estou querendo descansar, e eu vou. E ele pensou assim, e ele me deu esse testemunho. E ele visitou os santuários europeus e continuava com aquela firme decisão de deixar o ministério, de abandonar, de fazer. Inclusive, ele até falou para mim que durante a viagem, o pessoal sabendo que ele era padre, ele estava assim, torcendo para que ninguém ficasse insistindo, e no grupo deles não tinha padre, e ele teve que rezar a missa todos os dias, ele não queria. Ele estava assim numa revolta profunda, numa crise, e ele foi assim a viagem toda. E aí ele me disse assim, que quando ele botou os pés em Medjugorje, era à noite, e ele falou que não sabe explicar, não sabe dizer como, mas ele foi assim impelido a ir para o monte, lá para o Križevac, e tinha um grupo de peregrinos subindo. À noite ele falou, eu vou subir, e tem muito disso lá, né? Na época que é mais quente, o pessoal sobe, às vezes passa até a noite rezando. E ele se juntou com um grupo, e era um grupo de peregrinos de língua espanhola, ele fala bem o espanhol, ele subiu, e começaram a rezar o rosário. E aí ele falou, inexplicavelmente, ele falou, não sei dizer, não sei explicar até hoje. Ele falou, não consegui sequer rezar o rosário. Ele falou, eu chorei, e me veio tudo aquilo que Deus havia feito na minha vida e por mim. Ele falou, e ali, naquele local,
ele falou, eu percebi que o meu sacerdócio foi restaurado. Ele falou, então, eu sou um... Né, e esse é o testemunho dele. Ele dizia assim para mim lá, eu sou um exemplo de um sacerdote que teve o seu ministério restaurado ali. Então, assim, olhando para isso, a gente vê, há frutos. Né? Por exemplo, o Instituto Hesed aqui no Brasil, né? A Madre Kelly e a Madre Jane. O Instituto nasce a partir de um momento, de um encontro delas em Medjugorje. Então é dali que vai... E olha, né, basta a gente pensar nos frutos que o Instituto Hesed, que o Carisma produz no Brasil inteiro, hoje em dia. É um fruto de Medjugorje. Então a igreja não se pronunciou a respeito da sobrenaturalidade. Inclusive eles até apresentam alguns pontos criticáveis em algumas mensagens. E o cardeal ele é muito claro em dizer assim, pode ser que em algumas dessas mensagens, ele não diz que são falsas ou que são produzidas pelos videntes, não é isso. E, inclusive, a carta diz, não estamos fazendo juízo moral a respeito dos videntes. Então, quer dizer, não é uma acusação de que os videntes estejam mentindo e coisa e tal. Mas o cardeal ele é taxativo em dizer o seguinte, ele diz assim que há elementos criticáveis, há até mesmo erros teológicos em algumas falas que são tanto quanto estranhos. Ele fala, mas isso pode ser explicado e pode ser atribuído a falhas dos próprios videntes ou ao não entendimento. Pode ser que os videntes tenham de fato recebido ali uma mensagem e pode ser que pelos seus pecados, pela sua... enfim, por conta das suas fragilidades humanas mesmo, pode ser que eles não tenham conseguido transmitir a contento essas mensagens. Né? Então, a igreja é clara em dizer, não há um juízo moral a respeito dos videntes e não há uma declaração de sobrenaturalidade. Se um dia elas vierem, elas virão do Papa. Antes desse pronunciamento, já havia um estudo feito pelo cardeal Camilo Ruini. O cardeal Camilo Ruini ele foi mais duro ainda, na época do Papa Bento XVI, que ele disse assim, olha, as 7 primeiras aparições de Medjugorje nós podemos considerar como possivelmente de origem sobrenatural, porque existe uma coerência, existe uma coesão e uma linearidade nas mensagens. Depois da 7ª aparição, 3 videntes disseram que não viam mais Nossa Senhora. Para alguns, Nossa Senhora, inclusive, disse, e eles afirmaram isso, que ela não apareceria frequentemente. Então, o cardeal Ruini ele já tinha uma visão mais dura. Ele dizia, não, essas 7 primeiras, elas têm elementos que pesam mais a favor da sobrenaturalidade. Dali em diante, ele já dizia, já não. Entendi. Mas seja como for, há uma série de frutos que foram se produzindo ali e isso é inegável. Então, o que a igreja orienta? Orienta que os fiéis tenham a permissão para dar a sua prudente adesão ao caso de Medjugorje. Isso significa o que na prática? Né? Em linguagem corintiana, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que as imagens de Nossa Senhora Rainha da Paz podem ser colocadas para veneração pública, essa invocação desse título, que é um título, aliás, que está na própria ladainha de Nossa Senhora, pode ser utilizado. As pessoas que quiserem ler essas mensagens e buscar um fruto espiritual nelas com prudência podem fazê-lo, mas sempre lembrando daquilo que é o principal, que Maria leva a Jesus. Muito bom. Olha só, está só começando, hein, gente? O episódio está só começando. Agora, antes da gente tocar aí no assunto, porque nós estamos aí na proximidade dos dias de Nossa Senhora Aparecida, e tem muitos elementos que eu quero conversar aqui com o professor Rafael Tonon e tudo, né? E teve uma live recente que você fez com o padre Francisco Amaral, um abraço especial para ele, para o padre Francisco Amaral, falando sobre a relação entre a aparição de Fátima e o Brasil, né? E foi muito boa a live, muito interessante. E resumindo um pouco aquilo que se conversou por ali, o que foi trazido de elemento entre esse relacionamento, essa proximidade entre a aparição de Fátima e nós do Brasil, né?
A live com o Padre Francisco Amaral, inclusive sua bênção, Padre, um abraço aí, né? O Padre Francisco Amaral, ele que propôs um tema, né? Ele falou, não, vamos falar sobre Fátima, mas ele falou, eu queria falar sobre Fátima, mas olhando para o Brasil. E aí ele elaborou essa pergunta, que era o tema da live, que é a seguinte pergunta: Fátima também se refere ao Brasil? E aí eu já coloco aqui a resposta, sim. Né? Fátima se refere ao mundo todo, aos católicos do mundo todo, mas se refere de um modo especial ao Brasil também, por conta da aliança, da proximidade espiritual que existe entre o Brasil e Portugal. E isso não está restrito, sim, não está amarrado a algum tipo de aliança política, econômica, não tem nada a ver. Essa aliança, esse vínculo é espiritual entre o Brasil e Portugal. Por quê? Porque quis a providência divina que fosse Portugal a chegar aqui, nestas terras, e a trazer a fé católica a estas terras. Santo Afonso de Ligório, ele dizia uma coisa interessante, ele fala assim, uma coisa que os católicos não agradecem a Deus é o fato de terem nascido em país católico, onde Jesus sacramentado pode ser encontrado a alguns passos de suas casas. Santo Afonso dizia, isso é uma graça, porque nem todos recebem essa graça. Quanta gente no mundo não conhece Jesus? Isso. E Santo Afonso dizia, e alguns têm Nosso Senhor a poucos passos da sua casa. Então, de fato, nós brasileiros temos uma graça, e essa graça veio de onde? De Portugal.